Bíblia toda ela é recheada de promessa que concentra somente a uma pessoa chamada Jesus. Desde Gênesis até o Apocalipse aponta para Cristo. Então a promessa que todos nós desejamos, ela passa pela pessoa de Jesus. Não existe como entender promessa se eu não desejar entender quem é Jesus. Esse Jesus que é profetizado desde o capítulo 1, mais preciso no capítulo 7, o Isaías fala a forma que ele nasceria, como é que ele viria, e só tem que quando chega a partir do capítulo 40, é como se encerrasse as profecias dadas como promessa no capítulo 39 de Isaías. E quando chega exatamente no capítulo 40 de Isaías, ele diz que uma das funções desse Cristo era pegar o que estava torto e endireitar. E ele vai além quando ele diz assim: consolai o meu povo, assim diz o Senhor, consolai o meu povo. Aí ele libera uma promessa dizendo: o tempo do pecado acabou, a iniquidade foi expiada. Aí ele diz que haverá consolo. Então eu quero profetizar e liberar a primeira promessa. Enquanto você está aqui, Deus está produzindo consolo lá. Enquanto você está aqui, Deus está entrando em áreas da sua vida que está desajustada, desalinhada, e Ele, como Deus, está alinhando e produzindo consolo. Aí ele chega no capítulo 43, se eu correr por causa do tempo, ele diz assim no verso 15: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Aqui está dizendo, preste atenção, porque quem está falando de promessa não é a catedral de família somente. Quem está falando de promessa não é o pastor Salmo. Quem está falando da promessa sou eu, o Senhor. Então todas as vezes que você vê essa expressão na Bíblia, assim diz o Senhor, você tem que prestar atenção, porque esse assim do Senhor, Deus está dizendo, eu vou falar, e quando eu falar, aquilo que está desajustado, fora do controle, El Shaddai, vou colocar no lugar. Então aqui vai a segunda palavra. Quando Deus fala, o diabo silencia. Quando Deus fala, o problema retrocede. Quando Deus fala, as circunstâncias batem em retirada. E você está no ambiente que Deus fala. Porque na Bíblia não é só Deus que fala nela. Na Bíblia você vai ver o homem falando. Os amigos de Jó, quando Jó está na prova, os amigos de Jó falam, mas não alteram a prova que Jó estava vivendo. Qual é a palavra? Tem muita gente falando ao seu redor, mas não está alterando o que você está vivendo. A segunda pessoa que fala na Bíblia é o diabo. E o diabo fala em cima de uma promessa que ele não pode cumprir. Ele olha para Jesus e diz assim para Jesus: ó, se tu prostrares e me adorares, eu te darei o reino. Só tem que o reino nunca foi de Satanás. Ele está prometendo o que ele não tem. Então todas as vezes que você deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo, ele vai te fazer promessa que ele não pode cumprir. Mas o Deus que te trouxe esta noite, ele me autoriza a profetizar que todas as promessas que ele fez, até as absurdas, ainda estão de pé e podem ser cumpridas na sua vida. Pastor, por que o senhor usou a expressão absurda? Porque tem hora que Deus fala com a gente
E aquilo que ele fala, a gente olha para trás, olha para o lado, e a gente, se pudesse perguntar: é comigo mesmo? Porque tem hora que Deus toma um profeta, toma uma profetisa, usa o pastor do altar, e a gente acha, e a gente entende que aquela palavra está encaixando dentro da nossa realidade. A gente diz: será que é comigo mesmo que Deus está falando? Aí a gente fica tentando dificultar a promessa que Deus faz. Exemplo, Jeremias. O Senhor está dizendo para Jeremias assim: Jeremias, eu quero te usar. Aí Jeremias chega para Deus e fala assim: eu não passo de criança. Aí Deus olha para ele e diz assim: Jeremias, eu quero ser com a tua boca. Ele diz: Senhor, eu não posso. Aí Deus fala assim: Jeremias, eu não estou atrás de quem sabe falar, eu estou atrás de quem presta atenção para me ouvir. Então diga assim: para viver promessa, eu tenho que entender que tem muita gente falando, mas eu tenho que prestar atenção no que Deus fala. Porque tudo que Deus fala, que por mais absurdo que seja, vira verdade. Vou falar de novo: por mais absurdo que seja o que Deus falou, se Ele disse que abriu aquela porta, você pode acreditar que aquela porta vai ser aberta. Se Ele disse que Ele vai te exaltar, pode enfiar um capeta dentro do outro, Deus ao seu tempo fará cumprido. Porque Paulo, quando escreve, diz: todas as promessas de Deus tem nele o sim e tem nele o amém. Todas as promessas. Aí chega no verso 16, ele fala do primeiro obstáculo que pode fazer que a promessa seja impedida de cumprir na nossa vida. Todas as vezes que Deus te faz uma promessa, alguém automaticamente diz assim: com esse aí que Deus falou que vai acontecer, com essa pessoa aí que Deus falou que vai acontecer. Então Deus é especialista em fazer promessa dentro do terreno do inimigo, para que o inimigo dê a opinião dele. Mas como Deus não se move pela opinião, Deus se move pela promessa. A promessa é maior do que a opinião. Exemplo: Deus faz José sonhar com o sol, Deus faz José sonhar com a lua, e Deus faz José sonhar com 11 feixes em pé. Feixe é trigo, irmão. E eu estou numa região que pessoas plantam. Você sabe que trigo não fica em pé. Trigo fica deitado. Mas quando Deus está fazendo a promessa para José, Deus está dizendo: os homens vão tentar te fazer encurvar, mas eu já dei ordem pela promessa que você ficará de pé, independente do que acontecer ao seu redor. Você vai ver que quem vai se levantar contra José tem o seu próprio sangue. Porque quando José conta o sonho, o que os irmãos fazem? Tu vai reinar sobre nós. José só contou o sonho. Quem é que deu a interpretação do sonho? Os seus irmãos. Então Deus te fez a promessa, conta a ele. E quem vai interpretar o teu sonho é os teus inimigos. E aquilo que eles colocarem como impossibilidade, o céu vai dizer: aonde eles colocaram um ponto final, eu vou fazer acontecer, porque eu sou cumpridor de promessa. Oh, glória a Deus. Imagina, pastor, José contando o sonho. Eu sonhei. Só tem que ele não deu a interpretação do sonho. Quem é que interpretou o sonho dele? Os irmãos dele. Sabe qual é o nosso mal? A gente quer contar o sonho, interpretar o sonho, e a interpretação do nosso sonho está na boca dos nossos inimigos. Vou repetir: a interpretação dos nossos sonhos está nos lábios do nosso inimigo. Foi os irmãos que disseram: tu vai reinar. Só tem que se ver,
13 capítulos depois, os irmãos vão estar assentados e José vai estar com trigo para dar para eles. A profecia que saiu da boca dos irmãos se tornou promessa na vida de José. Eu estou dizendo que aquela pessoa que levanta contra você lá no trabalho, lá na faculdade, lá no prédio que você mora, no condomínio que você mora, você está achando que ela está te amaldiçoando. Deus está fazendo da boca dela uma chave. O que está saindo dela está empurrando Deus fazer que o que ele te disse que faria vai virar verdade. Você pode levantar a mão e dizer assim: as promessas de Deus, diga, as promessas de Deus se escondem na boca dos meus inimigos. Outro exemplo, Davi. Davi sai de casa. Davi sai da onde? O pai de Davi não acreditava em Davi. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Samuel, capítulo 17, versículo 18. Quando Davi, ele se coloca para viver a promessa, o pai dele olha para ele em casa, você leia, o pai dele diz assim: traz para mim uma garantia que tu teve na guerra. Porque o pai sabia que Davi não era preparado na ótica do pai. Porque as maiores vitórias de Davi, e a minha vitória e a sua vitória, elas não foram dadas em públicos. Davi não tinha vencido Urso e Leão publicamente. Ele venceu Urso e Leão quando ele estava só. É nos seus momentos difíceis que os ursos e os leões caíram diante de você. É nos seus momentos de crise, nas suas noites escuras, que o diabo achou que ia te sucumbir, que Deus fez que os ursos e os leões caíssem para que a promessa fosse cumprida. O pai pediu uma garantia para Davi, e o dia que Davi voltou para casa, ele trouxe a cabeça de Golias. Levanta a tua mão e diga assim: dentro da promessa. Fala assim: dentro da promessa, aqueles que duvidaram, quando eu conto o meu sonho, quando eu conto o meu projeto, o Senhor Deus vai abrir um caminho no meio do mar, e quando eles assustarem, aquilo que eles duvidaram, eles verão como troféu de Deus na minha vida. O que é interessante desse texto? Eu corro e entro, que eu vou dar lugar aos dons espirituais daqui a pouquinho. Isso aqui é tão forte, pastor Saulo, tão forte. Davi ficava com as ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram ovelhas que não eram comerciais. E aonde que ficava as ovelhas malhadas? No fundo. Então, quando chegava alguém na casa de Davi, o pai apresentava os 7 filhos, mas o pecado do pai ficava no fundo, na porta do fundo. Aí Deus fez que Davi nascesse ruivo. E por que Davi tem que nascer ruivo? Porque o primeiro ruivo na face da terra, o primeiro vermelho na face da terra foi Adão. Ele caiu. Ele impediu que a promessa fosse cumprida na totalidade. O segundo vermelho na Bíblia se chama Esaú, que negociou a promessa por um prato de lentilha. E a lentilha de Israel, para quem foi lá, sabe que ela não é verde, é vermelha. Por que Esaú, ele pegou a lentilha que era vermelha? Porque aquilo que é igual a você te atrai. A maioria dos amigos que você tem pensa igual a você. A maioria das pessoas que convive dentro do seu convívio pensa igual a você. Se não couber dentro do seu convívio pensando igual a você, você chama de colega, mas não chama de amigo. Porque aquilo que é igual atrai. Mas aquilo que era igual a Esaú fez que Esaú abrisse mão da promessa que tinha 22 itens. Porque a bênção do primogênito tinha 22 itens. Então Deus está dizendo para você aqui hoje: o diabo, Satanás, os demônios, as pessoas não vai te impedir
de viver a promessa, porque o diabo vai colocar proposta, mas eu vou te sustentar com a minha promessa, abrindo caminho no meio do mar. Então Davi era vermelho, era ruivo. 2 ruivos já tinha falhado, o terceiro não podia falhar. Por isso que quando Golias se levanta contra ele, e esse era o problema de Golias, porque naquela guerra de Samuel 17, eu estou correndo, era uma guerra territorial, escolhia um homem de cada, um homem de lá e um homem de cá. Aí Golias achou que Davi ia contra ele em nome de Davi, mas Davi foi em nome de um Deus que não perdia a guerra. Davi disse assim: eu vou contra ti, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Então Golias era um homem que lutou contra Deus, que era o Senhor. Então quem levanta contra você para impedir a promessa, não está levantando contra você, está levantando contra o Senhor. Está levantando contra o Senhor dos exércitos. Então diga assim: o Senhor dos exércitos, Ele vai dar pressa. Diga, faz assim com as mãos assim: Ele vai colocar pressa para remover esse obstáculo. Quando Jesus está indo em Marcos 4, correndo, a Bíblia diz que soprou uma grande tempestade e soprou um grande vento. Soprou uma grande tempestade, soprou uma grande tempestade, só tem que para o vento, Jesus vai falar o quê? Aquieta-te. Mas por mais ele vai falar o quê? Cala-te. Para o vento ele vai falar o quê? Aquieta-te. Mas por mais vai falar o quê? Então Deus está dizendo, no meio, para me cumprir a promessa, eu vou calar a boca de muita gente que está falando nessa tempestade. Eu estou dando ordem, eu vou calar, eu vou silenciar, e quando eu silenciar, eu cumpro a promessa que eu te fiz. Então levanta a tua mão e diga assim: para cumprir a promessa, Deus abre caminho no meio do mar e Ele silencia o mar. Às vezes a gente está num culto de celebração como esse, agradecendo que um ano Deus, de mão forte, livrou o pastor Salmo. Mas quando a gente celebra, a gente lembra que há um ano atrás também a gente perdeu quem a gente amava. Uns foram curados e outros não foram curados. Mas aqui que está a grande diferença. Eu tenho que celebrar a Deus quando a porta abre, mas eu também tenho que celebrar a Deus quando a porta fecha. Nós queremos celebrar a Deus só quando o vento está a favor, mas nós devemos também aprender a louvar a Deus quando aparentemente as coisas não saem como gostaria que saísse. Exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer que uma mulher, e quando você lê Êxodo capítulo 2, você percebe isso. O nome de Joquebede só vai aparecer no capítulo 6 de Êxodo. Vai ficar 4 capítulos sem falar o nome dela e do marido dela, mas vai dizer que ela casou num tempo que não era para casar. O tempo que as circunstâncias não eram favoráveis. O texto diz assim: foi um varão da casa de Levi e se casou com uma mulher de Levi. Qualquer pessoa que visse a Joquebede andando pela rua, dizia assim: ela está carregando um problema. Só tem que Deus olhava de cima e dizia: ela está carregando a solução. Aquilo que você está chamando de problema, Deus está chamando de solução daqui a pouco. Vou falar devagar. Aquilo que você está chamando de problema, dificuldade, porta fechada, Deus está dizendo: vai passar, porque daqui a pouco a porta vai abrir, o milagre vai acontecer e a bênção vai chegar. Diga assim: Moisés. Diga assim: Moisés. Diga: Moisés nasceu em um tempo de crise. E aqui a gente precisa aprender uma lição. Qual lição, pastor? Você sabe que a Bíblia em momento nenhum falou de pandemia. Nos 31.173 versículos da Bíblia, dos 1.189 capítulos, 1.845 referência, 3.566.480 letras, 793.592 palavras, não tem lugar nenhum da Bíblia que tenha a palavra pandemia. Tem epidemia, mas não tem
tem epidemia, mas não tem? Porque Deus nunca quis a pandemia. Porque a pandemia serve para produzir o quê? Pânico. Deus nunca quis o pânico, nem para crente nem para ímpio. Então a grande questão é essa: se Deus não permitiu o pânico, e por que então a terra está produzindo pânico? Simples, é porque Deus nunca pode mandar o juízo para uma pessoa, nem para um bairro, nem para uma rua, nem para uma nação, sem primeiro propor a misericórdia. Antes de Deus destruir o Egito, Deus mandou quantas pragas? 10 pragas. Como Deus viu que o povo não abria em 9 pragas, Deus veio na 10ª praga. A 10ª praga não foi mandada, Deus veio. Então eu vim dizer para você uma palavra: essas circunstâncias não vai impedir de você viver o projeto de Deus. Porque se o seu inimigo não retroceder, o próprio Deus vai vir para produzir a promessa que você precisa. Você pode bater palma e glorificar a Deus? Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. O Manancial Feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Que ele veio trazer muitas curas das minhas emoções, da minha convivência. A Manancial Feminino foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, o culto da família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. Adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Oi jovens, eu sou o Adriano, líder dos jovens aqui da Catedral da Família na Ricardo Paranhos. Eu estou passando aqui para lhe convidar para participar conosco todos os sábados às 20 horas do nosso culto dos jovens. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de noivos. Do Educando Filhos, a Maneira de Deus, que é um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você empresário, profissional liberal, autônomo, comerciante, nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma.
Domingo às 18 horas, Culto da Família. E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada. Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja uma bênção do Senhor. Olha, e nós já estamos profetizando aqui. 2021 será um novo tempo, uma nova história, um novo tempo para você. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. Perto de completar 100 anos, Aparecida está cada dia mais integrada. Depois de construir os 4 eixos estruturantes Norte-Sul, a Prefeitura está implantando novos 5 eixos no sentido Leste-Oeste, conectando toda a cidade e melhorando o trânsito em todas as regiões. Com as contas em dia e gestão séria, a cidade conseguiu agora um financiamento de R$700 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento. Esse recurso vai ser empregado em mais obras de pavimentação e construção de pontes, viadutos, parques ambientais e novas unidades de educação infantil. Somando todas as obras do Programa de Investimentos Aparecida 100 anos, serão mais de R$1 bilhão aplicados. Com o maior programa de infraestrutura urbana em realização por uma prefeitura em Goiás, Aparecida chega aos 100 anos, caminhando para ser uma das melhores cidades do país para se viver. Prefeitura de Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Eu quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe.